E estamos de volta a mais um Café com Política, que é uma iniciativa do Sindileges e do Sindijuns, que juntas decidiram entrevistar candidatos à Câmara dos Deputados e também candidatos ao Senado Federal. E estamos aqui hoje com Rogério Rosso, que é ex-governador do Distrito Federal e candidato a deputado federal pelo PP-DF. Tudo bem, candidato? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. A gente agradece, e aqui é um espaço democrático mesmo, para debater ideias, sim, apresentar as propostas dos servidores e as demandas dos servidores públicos e ouvir também as propostas dos candidatos. Candidato, o senhor tem como eixo de atuação como deputado federal a equiparação dos salários dos policiais civis com a Polícia Federal e o chamamento de concursados aprovados. Sim. O senhor também pretende atuar em prol de outras categorias de servidores públicos? Bom, obrigado pela pergunta. Sempre bom relembrar minha história. Eu sou filho de servidor público. Papai veio em 1969 transferido do Rio de Janeiro. Ele é agrônomo do Ministério da Agricultura e veio para cá. Meu irmão mais velho e eu. E posteriormente minha irmã nasce aqui no Distrito Federal. Então, eu sou fruto exatamente do núcleo familiar de um servidor público. Mamãe nunca trabalhou. Hoje, inclusive, completa exatamente um ano do seu falecimento, mas com certeza ela tá com Deus. Então, eu aprendi desde criança a entender perfeitamente a importância do servidor e do serviço público. Primeiro, porque Brasília foi concebida para ser a capital administrativa do país. Segundo, que a nossa economia do Distrito Federal, eu também já fui secretário de Desenvolvimento Econômico, além de ser governador, fui parlamentar, fui presidente de empresas, enfim. Então é muito claro, que a mola propulsora da nossa economia, todos os setores importantes da economia do Distrito Federal, eles se alimentam exatamente do serviço público. Hoje, na formação do nosso PIB, mais de 94% são serviços, e desses 94%, a grande maioria, serviços públicos. Então, o meu raciocínio sempre foi muito simples. Quanto melhor estiver o serviço público e o servidor público, melhor estará todos os brasilienses, sem exceção, de qualquer cidade do Distrito Federal. Portanto, não só a bandeira da equiparação dos policiais civis, que é importante, por quê? Porque o Distrito Federal é uma unidade especial da Federação. Diferentemente de outros estados, tanto é que para você ter qualquer mudança de regra, de remuneração, de benefícios, na segurança pública você precisa mandar uma mensagem para a Presidência da República em razão exatamente do nosso fundo constitucional, que ele supre as 3 áreas essenciais: segurança, saúde e educação. E outras categorias também. No meu mandato de 2015 a 2018, para quem se recorda, as categorias de servidores públicos federais e aqui do Distrito Federal utilizavam o nosso gabinete como se fosse o gabinete de vocês, do segmento servidores, exatamente nessa lógica, no apoio irrestrito ao serviço ao servidor. Eu, como líder do meu partido, que fui 2 anos, como líder do governo, também travei muitos embates, provavelmente devo ter sido o relator dos últimos reajustes que houveram, de 2017 para cá. Eu fui relator de todas as matérias, exatamente por convicção e pelo entendimento da importância que é o serviço e o servidor público para o Distrito Federal e para o Brasil. Então, seja qualquer categoria do serviço público, ela é importante. Então, recomposições, a parte de remuneração, a parte de reorganização de algumas categorias, isso sempre está na nossa pauta prioritária. Perfeito. Candidato, em declaração à imprensa, o senhor pontuou o seguinte, abre aspas: se servidores públicos do Distrito Federal vão bem, a economia do Distrito Federal vai bem. Se o servidor público estiver mal e desvalorizado, a economia vai mal. A sua visão permanece a mesma? Exato. É importante a valorização dos servidores públicos? É a mola propulsora da nossa economia. Eu, como secretário de Desenvolvimento, tive a oportunidade de, junto com o ex-governador Joaquim Roriz, criar um programa de desenvolvimento, naquele momento chamava PRODF, que tinha uma lógica de você criar empregos no setor produtivo, no setor privado, nas cidades do Distrito Federal, porque 86% dos empregos aqui do Distrito Federal são gerados aqui na área tombada, vamos dizer assim, no plano piloto. E mesmo como secretário, entendendo exatamente a importância
do crescimento do setor privado, o setor público sempre será o mais importante aqui, exatamente por sermos a capital administrativa, a sede dos três poderes, né? A sede dos principais bancos públicos. Portanto, essa lógica é muito simples. Eu lhe conto o que aconteceu recentemente. No meu mandato, em alguns grupos de WhatsApp, eu me lembro na relatoria dessas medidas provisórias de recompor o salário de várias categorias do Serviço Público Federal, alguns empresários locais me criticavam, dizendo que eu tinha olhos apenas para os servidores. E eu recentemente, né, na pandemia ainda, eu como executivo de uma grande empresa aqui do Brasil, minha área internacional, eu encontro esse empresário do Distrito Federal que fez essa crítica naquele grupo de WhatsApp, e encontrei ele na fila do avião. Eu estava indo para a China, ele estava indo para outro país, mas via Dubai. E eu pergunto para ele, como é que você foi na pandemia? Sua família está bem? Ele falou, graças a Deus está bem. Mas, rapaz, eu só não quebrei por causa do servidor público do Distrito Federal. Então, eu queria até pedir desculpa a você, porque hoje eu tenho esse entendimento da importância desse muro de defesa ao nosso tecido econômico, que é o servidor público. Então, eu te respondo dando esse depoimento do que aconteceu recentemente. Então, isso jamais será diferente na minha cabeça, porque nós somos o Distrito Federal. Excelente. E os servidores realmente são a mola propulsora, como o senhor bem colocou, e são aqueles que fortalecem a economia do DF e do país também, né? Sim. Candidato, os servidores públicos carecem hoje da regulamentação de uma mesa de negociação para tratar de diversas pautas voltadas para o serviço público, entre elas uma muito importante, que é a recomposição salarial. Hoje há diversas categorias de servidores públicos que estão com salários defasados há mais de 6 anos. Qual a sua visão sobre o assunto e, se eleito deputado federal, como auxiliar esses servidores nessa construção de uma mesa de negociação? Primeiro, é importante sempre, não é só ser um parlamentar que defende o servidor e o serviço público. Tem que ter uma ação de articulação política dentro do Congresso Nacional. É importante que saibamos todos, ou relembramos, que o Distrito Federal tem 8 parlamentares que o representam na Câmara dos Deputados. 8. Portanto, tem outros 505 de outras bancadas de outros estados que não necessariamente pensam como nós pensamos em defesa do servidor. Então, você precisa de uma articulação muito importante em razão do regimento da Câmara, em razão de todo o padrão de negociação das matérias mais importantes. É importante que a bancada do Distrito Federal esteja em posições importantes de liderança, em presidente de comissão, na mesa da Câmara, para que a gente possa, com os nossos 8 parlamentares, é claro que existem outros parlamentares de outros estados que defendem o servidor, mas é uma minoria, isso eu posso garantir para vocês. Então, são embates muito grandes, né? Então, a mesa de negociação, ela precisa primeiro os sindicatos, né? Todos aqueles sindicatos que representam cada segmento de forma legítima, eles precisam estar inseridos no contexto das negociações. Um parlamentar, além da sua atribuição constitucional, que é legislar, fiscalizar, né? Apresentar suas emendas, né? A discussão do orçamento, do plano plurianual, ele tem essa missão, eu diria até um dever, né, de fazer chegar aos demais poderes exatamente aqueles anseios, aquela pauta, né, não só do curto prazo, mas do médio e do longo prazo. Então, assim que eu me porto, e sempre me portei, seja no Poder Executivo, como governador, ou no Poder Legislativo, como deputado federal, e assim sempre será. Mas é importante que os sindicatos tenham assento nas mesas, nas rodadas de negociação com o Ministério da Economia, com a Casa Civil, porque isso é o dia a dia do governo, e nós sabemos que ano que vem já está tramitando no Congresso matérias da mais alta relevância, que tem impacto direto sobre o Brasil, sobre os estados, os municípios, o Distrito Federal, que é o Pacto Federativo, né, que são discussões sobre uma alteração de competências e atribuições dos entes federados. Nós sabemos também, por exemplo, que existe uma discussão de reforma tributária. Eu fui o presidente da Comissão de Reforma Tributária no meu mandato, e quando se fala em reforma tributária,
Para mim só faz sentido se for para reduzir impostos, reduzir custos, mas a reforma tributária tal qual está, né, e eu tenho como característica estudar bastante, né, eu me especializei em direito tributário no meu curso de direito, então a gente precisa ter muita cautela porque, por exemplo, no caso do Distrito Federal especificamente, na formação do Fundo Constitucional, que é do Imposto de Renda e do IPI 0,36 da Receita, né, nós precisamos ter muito cuidado para que quando se alterar ou se alterar, que não tenha um impacto negativo também aqui para o Distrito Federal. Excelente. Rogério Rosso, em eventual volta da PEC 32, que trata da reforma administrativa, como o senhor pretende se posicionar? Tudo que for, tudo, isso eu já declarei oficialmente várias vezes, aproveito e agradeço a oportunidade. Tudo que for para alterar, né, para cortar garantias e direitos, para aumentar o risco do servidor, eu vou ser contra tudo. Tudo, qualquer matéria. Né? Assim eu fui na minha postura política histórica, né? Para quem acompanha a minha trajetória, e assim serei. Então todo aquele dispositivo constitucional, infraconstitucional, lei complementar, lei ordinária, ou uma simples resolução, enfim, tudo aquilo que for alterar, né, para pior, né, um segmento que já está tão defasado do ponto de vista salarial, que está tão defasado do ponto de vista, eu diria até de estrutura. Os concursos públicos, eles existem para você repor pessoal. Então, quando você não repõe pessoal, né, vamos dizer assim, a eficácia daquele determinado serviço, que é de boa qualidade por causa da qualidade dos nossos servidores, ela começa a perder, vamos dizer assim, o seu ritmo porque você não tem reposição. Então, o concurso público também é fundamental. É por isso que eu sou muito crítico e com muita transparência, né, de uma tentativa de misturar setor privado com setor público em alguns segmentos, por exemplo, da saúde. O hospital privado ele existe para dar um bom atendimento, mas o dono do hospital privado, aquela rede, é para dar lucro. O hospital público ele existe, não é para dar lucro, é para dar um bom serviço, um bom atendimento de qualidade. Então, algumas áreas, né, onde se pretende, eu dei só um exemplo da saúde, mas tem outras onde se pretende fazer essa composição, e eu vejo por experiência própria, né, por uma questão de analogia com outros setores, eu vejo que é de alto risco. Portanto, não só a PEC 32, mas qualquer dispositivo, né, que tenha um sinal contrário aos interesses legítimos dos servidores, vai ter um grande combatente lá na Câmara dos Deputados, como eu sempre fui. E os servidores públicos agradecem essa parceria, esse apoio aí nas lutas em prol do país, né? Sim, do país. Candidato, há um trabalho intenso em prol da sanção do PL 3662, que trata do nível superior para os técnicos do Poder Judiciário. Sim. Como é que tem sido feito esse trabalho em parceria com o Sindijus? Tá bom. Bom, primeiro voltando um pouco no meu governo em 2010, né, no nosso ambiente distrital, eu tomei decisões muito parecidas com essa, que inclusive algumas foram judicializadas e nós vencemos, né, dando natureza de curso superior algumas áreas que não eram para futuras, para o futuro ingresso naquela determinada área. Então, eu acho muito justo um projeto de origem do próprio Tribunal de Justiça, em cargos vagos, e foi ali inserido um dispositivo, e pelo trabalho de todos os servidores, de todas as entidades, especialmente do Sindijus, nós estamos nessa luta. Estive com o ministro Ciro Nogueira, converso sempre com ele é o ministro-chefe da Casa Civil e presidente do Progressista, do meu partido, um amigo que eu tenho de longa data, e mesmo neste momento bastante atribulado, né, das funções dele executivas, muito importantes, no momento também de eleições, de reta final de eleições, mas ele tem sido uma pessoa que tem nos dado toda a atenção, e eu já comuniquei ao ministro o trabalho que o Sindijus tem feito nesse sentido, não só nesse PL, como em outros também, né, e até preparando o próprio ministro, né, caso a gente consiga retornar para a Câmara dos Deputados, né, que o meu lado sempre será o lado do servidor. Excelente.
Mais uma vez, os servidores agradecem, especialmente os técnicos do Poder Judiciário. Não se esquece que meu pai é servidor e o papai é, mesmo com quase 90 anos, matemático, estatístico, engenheiro agrônomo. O meu pai, ele é Deus no céu e o servidor aqui. Ele é de uma geração realmente de que não tinha muita informatização, né, na questão do serviço público. Então ele para ele o servidor realmente é a garantia de um Brasil melhor, né? Então eu até homenagem ao meu pai, que com certeza vai assistir essa entrevista, né? Eu não tenho como, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de defender e sempre quando eu defendo eu lembro dele. Excelente. Perfeito. Rogério Rosso, além de governador do Distrito Federal, o senhor também foi o segundo deputado com maior número de votos na sua eleição. O que espera entregar para a população, além dos servidores públicos que estão indiretamente ou diretamente atingidos por essas entregas, né? O que pretende entregar nesse próximo mandato que está vindo aí? Muitas questões importantes, né? Primeiro, vamos começar pela pauta de reforma tributária, como eu coloquei, de pacto federativo, de reforma administrativa, né? De outras questões importantes. O Distrito Federal, ele tem uma configuração bastante especial, porque a nossa região metropolitana, por exemplo, não é do Distrito Federal. Como assim, Rosso? Aquilo que se chama de entorno, né? Aqueles municípios, 92% dos municípios são do estado de Goiás, alguns de Minas Gerais, mas é o grande Distrito Federal. Essa é uma situação que não está bem resolvida, porque nós temos 3 milhões e 90 mil habitantes no DF e 1,5 milhão nesses municípios adjacentes ao Distrito Federal, onde essa população dorme nas suas cidades e acorda aqui em Brasília para trabalhar, para usar os serviços de saúde. Então, é uma questão que a gente precisa resolver na proteção de ambas as partes, na qualidade de vida. Essa questão da saúde também, eu acho que eu devo ter sido o parlamentar que mais apresentou emendas para a saúde, é só pesquisar na internet. Eu vejo que essa questão realmente é prioritária, né, aqui no Distrito Federal. Você tem a ausência de alguns hospitais em algumas cidades, como por exemplo São Sebastião, Recanto das Emas e o próprio Guará, são cidades importantes. Eu também tenho um projeto já para estar definido, inclusive eu estou já trabalhando com alguns colegas que estão no mandato, né, e também com o próprio governo federal, o governo do Distrito Federal, para que a gente possa construir 2 hospitais federais, um na 070, que é a saída norte ali em Águas Lindas, e outro na 040, que é a saída sul, de forma que você amortece, né, essa demanda por serviços públicos e você, de fato, de certa forma, você melhora bastante o atendimento para a população do Distrito Federal. Outra questão é a questão de geração de empregos, né? Se de um lado você tem menos concursos, de outro lado você precisa gerar empregos, principalmente para os jovens. E como gerar esses empregos? Então, esses empregos eles precisam ser gerados, óbvio, com apoio de programas federais, de programas do Distrito Federal, mas de uma forma, vamos dizer assim, com uma descentralização também. Né? A característica de Sobradinho é diferente de Ceilândia, que é diferente de Planaltina, que é diferente, por exemplo, do Recanto, ou do Gama, ou de Santa Maria. Então, dar àquelas cidades, as regiões administrativas, né, que são vocacionadas para uma série de questões, né, dar para aquelas cidades uma relativa autonomia financeira. Que é isso, Rosso? Como o Distrito Federal não tem municípios, aquele IPTU arrecadado, por exemplo, em Ceilândia, né, são muitos domicílios, Ceilândia tem 550 mil habitantes, aquele IPTU ele vai para o Caixa Central e ali é distribuído conforme os programas aprovados pela Assembleia, pela Câmara Legislativa. Então, eu defendo que parte desses impostos pagos, principalmente esses mais específicos, como o IPTU, fiquem nas suas cidades e a própria comunidade possa decidir para onde vai uma obra, uma ação, uma creche, enfim, para que tenha mais autonomia. Exatamente o que eu criei como governador, que funciona até hoje, que foi a descentralização dos recursos dos hospitais. Os hospitais dependiam 100% da Secretaria de Saúde. Aí eu criei o PDPAS, que foi um programa de centralização progressiva das ações de saúde, que vieram outros governos, não tiveram coragem de tirar porque ele funciona. Essa questão da saúde, para mim, é fundamental, né? A questão da segurança pública também. Existe pouca integração exatamente dessa região metropolitana do Distrito Federal com o próprio Distrito Federal, até por barreiras e questões constitucionais e legais. Então, se você não integrar essa região, nós teremos, não talvez dentro do Distrito Federal, mas em algum desses municípios, já que nós já temos informação,
né, a criação de núcleos, de facções, o que a gente precisa espantar aqui do nosso Distrito Federal. Em várias questões, a questão do empoderamento feminino, né, eu como governador tive a alegria de criar áreas específicas, né, para o empreendedorismo feminino. O Distrito Federal tem vários exemplos fantásticos com relação a isso. Então a nossa pauta é muito extensa, né, tanto para o Brasil quanto para o Distrito Federal, mas o mais importante é entendermos que, independente de qual seja o resultado, né, das eleições, nós temos muitos desafios pela frente. E com desunião, né, com radicalismo, eu temo que seja cada vez mais difícil nós conseguirmos os entendimentos necessários que o Congresso Nacional deve ter, principalmente na integração e harmonia, né, independência dos três poderes. A gente que mora em Brasília desde que... Eu estou aqui desde 6 meses de idade, né, e eu fiz direito, e o gênio do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, eles conseguiram traduzir numa praça física, que é a Praça dos Três Poderes, o artigo 2º da Constituição, né? A harmonia e independência entre os poderes. E isso a gente tem que trabalhar, porque senão veja a questão dos enfermeiros, que o Congresso Nacional, depois de uma discussão bastante árdua, né, aprova um piso para os enfermeiros que nós já sabemos, né, a minha experiência no governo, no Poder Executivo, apenas aumentou a minha convicção da importância, né, desses profissionais. Na pandemia, nessa tragédia da pandemia, aí o Brasil inteiro, né, nós passamos a ver os enfermeiros, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem como verdadeiros heróis, né, trabalhando turnos e turnos contra turno, né, para salvar o maior número de vidas possível. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu. E a gente precisa respeitar a decisão dos poderes, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar para uma harmonia desses poderes. Então esse é o meu papel também, eu vejo como papel, esse é o meu perfil, né, para quem me acompanha na minha vida pública, né, é de combatividade, mas de ao mesmo tempo compreender todos os lados e de todos os lados tirar aquilo que for melhor para o Brasil, melhor para o Distrito Federal. Excelente. Rogério Rosso, o espaço é seu agora para conversar com os servidores e com quem nos assiste, falar suas redes sociais, o seu número e também convidar os servidores a irem às urnas. Eu agradeço muito o convite de vocês, estou muito à vontade, estou em casa aqui, né? Como um filho de servidor público federal, aprendi a respeitar, valorizar em toda a minha vida pública, né, que já fazem 16 anos de vida pública. Em toda a minha vida pública, a pauta do servidor de serviço público sempre foi prioridade na minha vida. E assim será, porque eu adoro o Distrito Federal, eu amo Brasília, e quanto melhor estiver o servidor e o serviço público, melhor estará todos os brasileiros, né? Porque os grandes consumidores, né, a economia do nosso Distrito Federal, ela gira em torno exatamente do serviço e do servidor público. Então, eu queria agradecer e humildemente pedir para que aquele que está nos assistindo, que estude a nossa história, a história dos candidatos, das candidatas, veja quais são as suas pautas, percebam se eles têm o alcance da importância desses próximos 4 anos para os interesses dos servidores, os interesses do Brasil, os interesses do Distrito Federal. Então, da minha parte, no quesito servidor e serviço público, né, vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz, defender, né, de forma muito transparente, no embate do plenário, juntamente com o colégio de líderes, na articulação com o Poder Executivo, do Poder Judiciário, né, e ser a extensão do gabinete, que sempre foi o nosso gabinete, né, vocês lembram disso, muitas pessoas lembram, a extensão dos servidores, do Sindijus, do Sindilege, de todos os sindicatos que nos procuraram e felizmente nós tivemos vitórias importantes naquele momento. Eu sou candidato a deputado federal, meu número é 1155. Obrigado. Candidato, muitíssimo obrigada por seu tempo, por dispor de vir aqui conversar com a gente, conversar com servidores públicos, expor suas propostas e ouvir as demandas dos servidores públicos. Entrevistamos hoje Rogério Rosso, que é ex-governador do Distrito Federal e candidato a deputado federal pelo PP-DF. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.